pessoal de mercado, fazer contato, ver se é o que a gente gosta e aprender. Então, acho que faz toda a diferença ter profissionais que nem você conversando com a gente para a gente entender um pouquinho mais da carreira e do que pensa, enfim, conhecer mais. Então, acho que para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, então contasse um pouquinho da sua história, do que você, como foi a sua trajetória, enfim, para a gente conhecer mais. Bacana. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo a minha história. Eu sou a Carla Westphal, eu sou CFO da Paramount para a América Latina e eu tenho mais de 25 anos de experiência em empresas de mídia, entretenimento e sempre capitaneando estratégias de crescimento, por meio de formação de joint ventures, projetos de M&A, lançamento de plataformas, entre outros. Eu também tive uma carreira multidisciplinar, então teve umas épocas da minha carreira que, além de finanças, eu também assumi RH, aí depois assumi operações, também fui interim CEO em uma das transições aí de liderança. Eu também sou conselheira de uma organização internacional, uma non-profit, que chama Accounting for Sustainability, e ela vê a sustentabilidade por meio dos profissionais de finanças que vão criar modelos de negócios sustentáveis. Ela fica em Londres e ela é suportada pelo Rei Charles, então uma coisa bem bacana. Eu também sou Chair Brasil de um grupo de networking internacional para conselho que chama VAB, Virtual Advisory Board. E eu adoro mentorar jovens e líderes crescendo na carreira e tenho que praticar esporte todos os dias para manter a sanidade mental no meio de tudo isso. Bom, sobre a minha carreira, né? Eu fiz GV, eu fiz administração pública na GV, e o meu primeiro estágio foi em banco. Então, logo no meu primeiro estágio, eu aprendi sobre operações financeiras, sobre análise de balanço. E aí, na GV, surgiu uma oportunidade, teve um processo de seleção e teve um curso da Price, no que eu participei, porque achei que era interessante o conhecimento, para ter, né, uma base contábil mais forte. E aí eu acabei indo para a Price na área de auditoria, o que me deu uma base muito... eu acho que foi uma das coisas importantes, né, que eu tive como base na minha carreira, e conheci várias indústrias diferentes, e foi uma experiência bem bacana. Mas aí, inspirada pela minha mãe, que era socióloga, né? Ela era parte da Organização Mundial da Saúde, ela vivia em congressos internacionais, eu queria ter uma carreira internacional. Aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em International Business Management, na UCLA. Aí eu fui para Los Angeles, estudei durante um ano. Depois que você estuda um ano, você recebe a permissão de trabalho por mais um ano. Eu já tinha na minha cabeça que eu ia ficar lá, mas aí meus pais queriam que eu voltasse, então falou, ó, se vira. E aí eu vi que a maior indústria em Los Angeles era a indústria do entretenimento. E naquela época, né, não existia LinkedIn, né, as coisas eram um pouco mais difíceis, a gente tinha que procurar no jornal. Então eu achei um headhunter no jornal, e esse headhunter ele tinha contato em todas as empresas de entretenimento. Então eu fui fazer entrevista na Disney, eles tinham uma cota de visto que já tinha acabado para o ano, eu fui na Warner, não queriam nem saber do visto. Aí, finalmente, eu fui na Fox Sports e o Larry Gilman, que era o CFO na época, ele abriu uma posição especialmente para me contratar. E o que pesou na época foi a minha experiência na Price, né, que era uma empresa já global de nome, e ele achava que eu falava espanhol, mas eu falava português na época, e o espanhol depois eu fui correr atrás. Então, aí eu comecei a minha carreira no entretenimento. Eu aprendi muito, foi um crescimento muito rápido, né? Na Fox eu fiquei 5 anos e foram 5 anos tendo posições diferentes em escritórios diferentes.
Então, eu ia sempre abraçando o que vinha. Ah, agora você quer ser... que primeiro eu comecei sendo business manager de um negócio de licenciamento de direitos de esporte. Eles tinham um escritório em Londres, um escritório na Holanda, então eu já tinha que lidar com todas essas pessoas. Depois, você quer cuidar da América Latina? Agora a gente vai fazer uma joint venture. Então, comecei a me envolver na joint venture, aí virei a head de finanças da joint venture. E aí chegou a hora que apareceu uma oportunidade para mim voltar para o Brasil, sendo a head financeira da Fox. Então, eu achei que estava na hora e eu poderia usar todo aquele conhecimento que eu tinha tido para liderar uma operação na área financeira aqui no Brasil. E aí foi quando eu voltei para a Fox aqui no Brasil. Eu fiquei na Fox 5 anos, depois passei pela Publicis e estou aqui na Paramount fazem 16 anos. Né? Tive um grande desenvolvimento, aí eu posso ir contando mais sobre essas experiências aí ao longo do nosso papo. Legal, obrigada. É, acho que é uma carreira, assim, bem legal. Eu tenho muito interesse pela parte de liderança, então acho que para mim é muito uma inspiração. E quando você entra numa coisa que eu acho que é o momento de vida que eu tô, acho que a maior parte do pessoal aqui tá. Quando você estava na faculdade, qual era a sua cabeça? Você já imaginava que você ia para uma área mais de liderança, que você já queria para essa área de finanças? Como que foi assim? Você já, tipo, direcionou ou foi mais Eu, acontecendo? eu sempre tive facilidade com números e eu tinha aquele sonho que eu via aquelas mulheres todas executivas, eu achava o máximo e eu inclusive tinha o modelo em casa que era minha mãe, que ela era socióloga, mas era uma executiva também de alguma maneira. Então, o meu sonho, eu tinha esse sonho aí, né? Não sei se não virei Cinderela, mas eu tinha esse sonho aí de ter uma carreira e ter essa carreira internacional, que foi o que eu fui atrás, justo no começo da minha carreira. E eu acho que o ponto de eu ter ido para os Estados Unidos logo cedo, eu acho que foi um grande diferencial para mim, porque eu aprendi a lidar com culturas diferentes, a lidar com pessoas diferentes. Eu tive que ser criativa, né, para conseguir as coisas que eu queria. Eu tive que aprender a ser muito flexível, e mesmo nessa experiência na Fox Sports, onde eu ia mudando de posição e de lugar, assim, eu nunca podia ficar confortável em lugar nenhum, porque eu sabia que já vinha a próxima mudança. Eu acho que uma coisa importante é a gente saber abraçar a mudança. E eu aprendi a ser muito flexível, porque mesmo hoje na Paramount, que eu estou há 16 anos, eu estou aqui todo esse tempo porque o mercado ele foi mudando o tempo inteiro, as prioridades foram mudando, estratégias foram mudando, a estrutura da empresa foi mudando. Então, se eu olhar hoje, nem é a mesma empresa que eu comecei há 16 anos atrás. Entendi. Legal. E qual foi o maior desafio que você teve durante todo alguns? E como que foi para você lidar? Como que você acha que foi? Olha, o primeiro grande desafio que eu tive foi desenvolver o soft skill, né, que é a sua habilidade interpessoal, porque eu sempre fui muito direta, então número, né, 1 mais 1 são 2. Eu tive a minha formação nos Estados Unidos, onde eles são muito práticos, né? Não é que igual no Brasil, que a pessoa fala, não, veja bem, não sabe falar não. Lá é não e pronto, e é sim, pronto, e é isso e pronto. Então eu era muito pragmática com as coisas. E aí, na hora que eu assumi RH, eu comecei a tratar as pessoas da mesma maneira que eu tratava os números. E aí logo eu me dei conta que isso não ia funcionar, né? Que com as pessoas, 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 4, e pode ser de outra maneira. Então, essa experiência em RH foi muito importante para mim, para me ajudar a desenvolver esses soft skills, e desenvolvendo soft skills que eu consegui desenvolver né, a liderança, porque eu também era muito dura e eu aprendi que eu não precisava ser tão dura com as pessoas.
Tem um outro ponto também. Recentemente eu fiz um painel com o headhunter da Michael Page, e ele falou, né, ele trouxe um exemplo de uma pessoa que ela não tinha uma visão, ela não tinha uma visão boa de ambiente, né? Porque ele falou assim, porque eu estou aqui há tanto tempo nessa empresa, eu queria ser promovido, mas está demorando muito tempo. E ele falou assim, não, mas era uma estrutura super pequena, quem estava acima dele era o chefe dele, então ele só vai ser promovido se o chefe for embora, então isso vai demorar muito tempo. Então, se você não tem essa visão de ambiente, as coisas elas acabam sendo muito difíceis. E eu olhando para trás na minha carreira, eu acho que tiveram momentos que eu não tinha essa visão de ambiente, e se eu tivesse tido um mentor, acho que as coisas teriam sido muito mais fáceis. Então eu vejo esse como 2 pontos, assim, que eu tive que desenvolver, e se tivesse desenvolvido com algum mentor, teria sido mais rápido, né, o desenvolvimento, que hoje a gente tem essa possibilidade, dentro da Paramount a gente tem um programa de mentoria também, que é muito bacana. Então eu vejo essa como as maiores dificuldades. Entendi. E como que foi para você quando você foi para os Estados Unidos, estar lá como uma brasileira, assim, que eu já vi gente falando que tem dificuldade de ser aceito como um estrangeiro lá dentro. Como que foi essa experiência? Olha, eu acho que eu nunca tive alguma dificuldade de ser aceita como estrangeiro. As coisas que me ajudaram foi essa questão da flexibilidade. Eu logo quando eu cheguei lá, logo quando eu cheguei não, porque quando eu cheguei eu primeiro fui para San Diego, fiz um curso de Business English, depois que eu fui para Los Angeles, eu tinha um amigo que morava lá, que meio, né, eu fiquei um pouquinho com ele, mas depois eu aluguei um apartamento com uma amiga do meu primo, né, que eu não conhecia, mas ele falou: ela vai fazer um curso também, vocês alugam apartamento junto. Então eu fui morar com uma pessoa que eu nem conhecia. E eu acabei que eu me virava bem, e aí me indicaram um grupo de networking que chamava International Circle. Então eu acabava circulando muito com pessoas internacionais e talvez menos com americanos, assim, aquele 100% americano. Na Califórnia, você tem bastante estrangeiro e é né, talvez seja um estado onde as pessoas têm essa cabeça mais aberta. Então era muito engraçado, porque eles olhavam para mim, achavam que eu era americana, aí eles vinham falar comigo, achavam que eu era russa, mas no trabalho eu nunca tive problema, porque no meu trabalho na Fox Sports Internacional, tinha muito latino. Então já era assim, a maior parte das pessoas eram estrangeiras. Eu logo fui fazer aula de espanhol também, para poder, né, como me comunicar bem com todo mundo que tinha lá e também com os países. Então, eu acabei não tendo. Eu acho que a dificuldade maior foi talvez a adaptação na cultura quando você tinha esse 100% americano. Na Fox, eu tive uma chefe que uma hora ela estava mostrando um negócio para mim no computador, né? E a gente normal para ver o que ela estava mostrando na tela, eu cheguei mais perto. Ela olhou para mim e falou assim: você pode se afastar um pouco? E aí eu me dei conta que o americano ele tem um espaço deles assim que você não pode ultrapassar. E mesma coisa, assim, às vezes você vai lá cumprimentar alguém, você vai dar um beijo, tinha gente que pulava para trás. Eu falava, nossa, esse não pode. Então foram aprendizados, mas isso é de como você lê as pessoas, você lê o ambiente, e eu fui aprendendo a lidar. E tanto que quando eu voltei para o Brasil, que virei a gringa, né? Porque daí eu voltei para cá, eu não sabia se eu cumprimentava a pessoa, se eu não cumprimentava, como é que eu fazia. Então foi uma readaptação também na volta. Que bom. Você falou antes que você fez parte, vê se eu entendi certo, que você começou como head, começou não, foi head financeira da Joy Venture da Fox, isso? Eu fui head financeira da joint venture lá nos Estados Unidos, que fez uma joint venture com a Hicks Mills e a Liberty Media, da Fox Sports. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fui a head financeira da operação aqui no Brasil.
Entendi. Você pode contar um pouco mais sobre essa experiência, como que foi para você chegar nessa posição também, como foi o processo? Bom, lá nos Estados Unidos foi porque eu sempre fui muito curiosa e sempre, né, assim, as pessoas me davam os desafios e eu ia abraçando. Então, eu acho que eu nunca tive medo de não saber as coisas, né? E eu acho que hoje em dia as pessoas têm é mais fácil isso, porque você tem muito lugar para aprender as coisas, né? Então, assim, você nunca diga não a um desafio porque você acha que você não sabe, porque você tem muitos lugares para você poder aprender e tirar informações. Eu sempre fui muito proativa. Então, agora a gente vai fazer essa joint venture. Então, na época, eu cuidava da América Latina. Então, de alguma maneira, eu era envolvida com o negócio que estava sendo parte dessa joint venture. Mas aí eu ia e conversava com o pessoal que estava fazendo o valuation. ah, Aí teve um dia que eu estava numa reunião com esse pessoal, aí eles olharam para mim e falaram assim, ai, de que universidade você é, que MBA você fez? Eu falei, não, né, já fiz faculdade no Brasil, agora, né, fiz pós-graduação aqui e tal. Mas assim, eu ia me metendo nas conversas e ia aprendendo, né? Quando eu não sabia, eu escutava muito e ia buscando informação. Então, como eu fui me envolvendo, e eu acho que uma coisa muito importante foi conhecer o negócio, porque as pessoas que estavam lidando com os números sem conhecer profundamente o negócio, elas não levavam em conta a sazonalidade, aí depois. Né, quando começou a operar joint venture e aí não estava de acordo com o plano, eles ficavam, né, falando, mas o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo é porque o negócio não é linear, o negócio é sazonal. Então, eu acho que a pessoa que traz mais resultado na área financeira, no meu ponto de vista, é a pessoa que conhece o negócio, porque você vai saber o que você tem que fazer específico para aquele negócio. Então, um exemplo lá do cara da Michael Page também foi que eles tinham um gerente financeiro que ele valorava, porque lá eles vendem serviço da pessoa, então você tem o valor da pessoa. E ele valorava a pessoa de um jeito que ele não levava em consideração todos os impostos, que a pessoa tira férias, que a pessoa tem 13º, então eles sempre saíam perdendo dinheiro. Então aí trocou a pessoa financeira, foi uma coisa simples, né, que a gente até multiplica por 1,33, e aí começaram, né, a lucratividade aumentou. Por quê? Porque o cara, ele mergulhou no negócio e entendeu que ele estava vendendo pessoas. Então, isso é uma coisa muito importante. Sempre no negócio, na empresa que você tiver, é muito bom você conhecer a indústria, sempre estar atento para as coisas que estão acontecendo fora ali da sua empresa, porque a sua empresa talvez ela opera de uma maneira, mas a indústria ela está indo para um outro lado, então você consegue começar a ver, né, para onde que, né, a próxima mudança, onde ela vai aparecer. Então, acredito que foi isso que me ajudou. E quando eu vim para o Brasil, foi outra coisa que ajudou também é o networking, e sempre foi. Você sempre está aberto para conhecer pessoas novas, você saber mostrar o seu trabalho para essas pessoas. Então, eu tinha uma par lá na Fox, na verdade, eu cuidava da Fox Sports, ela cuidava dos canais Fox. E aí, numa conversa, ela falou: Olha, surgiu uma oportunidade no Brasil, se você quiser, né, a oportunidade é sua. E eu falei: Nossa, que bacana. E foi aí quando eu abracei a oportunidade. Por quê? Porque eu, né, criei uma certa proximidade com ela, da gente abrir esse tipo de conversa. Ela sabia o trabalho que eu fazia, porque a gente trocava figurinha, e aí acabou que ela me indicou. E eu tive outras histórias assim na minha carreira, falando de networking. Na época da Fox, daí depois, quando eu voltei para o Brasil, a News Corp, na época, comprou o MySpace, que foi na época que estava começando as redes sociais, então, né, estava crescendo o Facebook,
Então, a News Corp, ela abriu, né, eu abri o escritório do MySpace no Brasil, porque a News Corp comprou o MySpace e quis expandir na América Latina. E aí tinha um cara que era o head do MySpace para América Latina, que era o Vitor Kong, e como eu ajudei a abrir o escritório do Brasil, eu fiquei muito próxima dele, a gente trabalhou junto e trocava figurinha o tempo inteiro. E aí depois, lá na frente, na minha carreira, foi ele que me indicou para a Paramount, quando soube que teve uma oportunidade e sabia que eu estava numa transição. Então, o networking ele é realmente muito importante, e o networking dentro da onde você, né, trabalha com pessoas de outras áreas e pessoas de fora da sua empresa também. Que legal. E hoje, como que é o seu dia a dia? Eu imagino que seja muito de reunião e tudo mais, mas como que é? Assim, acho que não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que está na posição de CFO. Hoje o meu dia a dia ele é muito dinâmico. Eu acho que nunca eu tenho um dia igual ao outro. Cada dia aparece, né, nem que seja um problema, mas uma coisa para resolver, uma coisa diferente. Eu sempre começo o dia com alguns objetivos, mas de repente o dia muda e eu acabo fazendo outra coisa. Hoje eu reporto para a minha líder, ela fica na Espanha, então eu faço parte, né, do time internacional, então ela lidera o time todo internacional, essa chefe da Espanha. Então tem essas reuniões internacionais até para trocar muito o que está acontecendo nos outros países. Antes tinha só a Europa, agora tem até a Ásia, né? Tá todo mundo junto. Eu tenho o time da América Latina, então eu começo a trabalhar fazendo reunião com ela de manhã, e até na hora que eu estou terminando eu tenho diferença com o México de 4 horas. A gente tem escritório no México, na Argentina, no Chile e na Colômbia. Então, sei lá, parece coisas de todos os países, né, para resolver, inclusive do Brasil. Então, desde questões de impostos, tem um cliente não sei o que não está pagando, que resolveu que vai desligar nosso serviço, que apareceu hoje, a equipe do Chile teve uma mudança, eles não estão mais, né, a pessoa que costumava faturar lá não vai mais faturar, e agora a gente tem, sei lá, uns quase 1 milhão de riscos se o cara não resolver não fazer mais o trabalho. Então, é o dia inteiro gerenciando esses riscos e oportunidades que vão aparecendo. Eu converso também muito com as pessoas de negócio. Hoje o meu trabalho é híbrido, então eu vou para o escritório 2 vezes por semana, fico 3 vezes em casa, mas como eu tenho esses calls, né, com pessoas pelo mundo inteiro, então, na verdade, não atrapalha. E é bom o dia que eu vou no escritório para entender o que está acontecendo na empresa como um todo. Então, hoje eu fui na empresa e estava lá o pessoal de vendas, eles fazem a venda dos canais de TV a cabo para as operadoras, eles também fazem a venda do streaming. Então, e eu estou precisando de dinheiro, então eu fui lá conversar com eles. Porque, assim, olhando né, o PNL, já apareceram os riscos, eu falei, estou precisando de dinheiro, vou lá conversar com eles. Então, assim, a gente começa a conversar, tem alguma oportunidade? Não, agora não tem mais. Daí a conversa continua. E aí, de repente, aparece um negócio, não, mas esse cliente aqui, eu vou conversar com ele semana que vem, e aí tem uma coisa que eu estava negociando com ele que eu acho que vai dar certo. Então, tem essa proximidade muito com o negócio, é muito importante. Na Paramount, a gente tem muitas linhas de negócio, então, assim, a gente tem os canais de TV a cabo, né, a venda dos canais de TV a cabo. Dentro dos canais de TV a cabo, a gente vende publicidade. As marcas são MTV, Nickelodeon, Comedy Central e Paramount, né, tem os 4 canais.
Essas marcas também têm em toda a parte digital, então a gente também vende publicidade digital. A gente tem duas plataformas de streaming, tem uma plataforma de streaming que chama Pluto TV, que ela é suportada por publicidade, e tem uma plataforma que é o Paramount Plus, que é suportado pelos assinantes, mas a gente não vende só direto para o consumidor, a gente também vende, que é o B2B2C. Então, sei lá, eu vendo, o meu parceiro é a Amazon, então você consegue assinar o Paramount Plus dentro da Amazon. E aí eu divido a receita com a Amazon. A gente também tem uma área que faz licenciamento de marca, então, sei lá, licencia o Bob Esponja para fazer uma camiseta, a Patrulha Canina para colocar na pasta de dente, o Garfield para fazer pantufa na Páscoa. Então, tem esses diferentes negócios que também acontecem coisas nesses negócios todos os dias. Então, é bem complexo e, além disso, a gente tem uma estrutura muito matricial. Então, assim, eu não tenho uma equipe direta grande, eu tenho uma equipe direta de 5 pessoas, mas eu tenho áreas na empresa que eu tenho que fazer ter o relacionamento. Então, sei lá, tem área em Budapeste que faz, né, eu faço o planejamento do budget, mas eles que fazem toda a parte operacional de subir, e aí eles que olham no mês a mês, conversam com a área, tá, foi, sei lá, 100 a mais, 100 a menos, por que que foi? Aí eu tenho que conversar com cada um deles para entender. Tem essa área de contas a pagar também, que fica em Budapeste, tem a área de contas a receber, que fica na Argentina. Aí tenho que, né, lidar com todas essas pessoas. Então, eu começo com, né, os objetivos da semana, mas eles sempre vão mudando e eu tenho que ser flexível para saber qual que é a prioridade né, e o que eu tenho que resolver primeiro para conseguir resolver tudo. E entregar resultado, óbvio, né? Porque daí isso daí é o objetivo principal. Sim, que legal, parece bem legal. E eu fiquei curiosa, você falou várias vezes que você tem que tomar várias decisões, enfim. E eu queria entender mais qual que é a sua cabeça na hora de tomar uma decisão, de ver uma oportunidade. Qual que é a sua cabeça? Assim, realmente queria entender o que você acompanha, quais são seus nortes, assim, na hora de tomar uma decisão. Bom, eu acho que depende da decisão, mas se é uma decisão, sei lá, de investimento, a gente vai com certeza ver qual que é o retorno desse investimento, se esse investimento ele está alinhado com a estratégia da empresa, se esse investimento vai trazer algum risco, né, para a empresa. Acho que eu posso trazer o exemplo. A Paramount era dona do Porta dos Fundos. Está indo, qual o retorno? É parte da estratégia? Para onde que eu estou querendo ir? A estratégia pode mudar, o mercado pode mudar. Então, você tem que tentar enxergar todas essas possibilidades ainda numa empresa internacional. Sei lá, você vai, né, para os Estados Unidos, eu vou fazer um investimento no Brasil ou na Argentina, tem a questão do câmbio. Teve a gente tem a Telefé, que é a TV aberta, tipo, é a Globo da Argentina. A gente comprou a Telefé quando o peso estava super alto. Então, assim, a gente perdeu muito no investimento, né? Depois, quando o peso perdeu valor. Então, essas coisas você tem que tentar antever, né? Mas, sei lá, quem quer saber? Mas são variáveis importantes para quando você vai fazer esses investimentos internacionais também. Se eu fizer uma coisa no Brasil, eu vou influenciar o que a Argentina está fazendo, ou o que o México está fazendo, ou se eu fizer isso, a gente pode fazer em todos os países iguais, até para otimizar o que você está investindo. Então, são muitas decisões. E aí, quando você resolver ir para um lado, vai para aquele lado, mas você sabe que no meio do caminho você pode flexibilizar, você pode, né, fazer uma curva.
E hoje é assim, né? A gente toma a decisão e tudo pode mudar daqui 2 meses, mas a gente tem que ter, não, na verdade, já estar preparado para essas mudanças que podem aparecer. Entendi. Obrigada, acho que respondeu a minha pergunta. E eu queria entender um pouquinho, essa pergunta eu te mandei lá, eu queria saber quais são as tendências que você acha de mercado e que você acha que você está acompanhando e que você acha que vão criar uma mudança mesmo, assim, na forma da sociedade, enfim, do mercado. Bom, acho que o número um é a inteligência artificial. E para finanças é realmente importante, né, você saber, né, usar os prompts, fazer e criar o agente, porque muitas da parte operacional de finanças hoje está sendo feita por inteligência artificial. A gente tem uma parte lá de contas a pagar que já está sendo feita por o robô, né, que, né, já toma as decisões. Uma parte para você facilitar o cash flow, você consegue colocar todas as informações né, e ter uma visão mais clara e mais rápida, né, das projeções. Eu tenho o meu enteado que ele trabalha numa boutique de M&A e ele me falou que hoje o chefe dele pede para ele mostrar não só a apresentação que ele fez, né, para falar da empresa, mas que prompts que ele usou para conseguir a informação que ele colocou lá. Então, isso é realmente muito importante. A questão de meios de pagamento, né, isso também vai mudar. Eu fui num evento do Citibank que eles vão ter a cripto dele e por meio de empresas que você pode se desenvolver. Para você usar bem o técnico, você precisa ter estratégia. Então, que projetos que eu vou participar, né? É muito melhor você participar de um projeto que te dê mais visibilidade do que você participar de vários projetos. Então, né, precisa saber aonde você vai se envolver. Como o exemplo que eu dei, eu fui me envolver lá no projeto da Joint Venture, acabei virando head financeira da Joint Venture. Ah, vamos abrir um escritório do MySpace no Brasil. Ah, fui lá e me envolvi, né? Ah, precisa contratar as pessoas? Ah, vamos contratar. Ah, precisa abrir, precisa contratar as pessoas, né? Como é que funciona? Né? Daí eu fui, isso me deu visibilidade. O projeto de aquisição do Porta dos Fundos também me deu super visibilidade. Logo quando eu entrei na Paramount, eles trouxeram a MTV de volta, que a MTV era um contrato com a Abril. Então, todas as vezes eu ia me envolvendo nesses projetos grandes e foram me dando visibilidade para eu crescer na minha carreira. A parte da comunicação é muito importante também. Porque não adianta você fazer um super trabalho se ninguém sabe o que você está fazendo. Então, você precisa saber comunicar o seu trabalho. Eu tenho até um exemplo de uma chefe que eu tinha, que a gente foi fazer lá que a gente tem um processo aí de performance review, né? Que a cada 6 meses você senta lá com o chefe, aí você conversa do seu trabalho e tal. E eu estava numa época que eu estava achando que eu estava fazendo muito, mas ninguém viu o que eu estava fazendo. E aí eu tinha um mentor aqui na Paramount, e aí eu conversei com ele sobre isso, e aí ele me orientou, falou, faz uma apresentação e mostra todos os resultados que você entregou, né, no ano todo. Aí eu fiz essa apresentação, né, que na verdade o time que tinha entregado não era só eu, né, então fizemos lá essa apresentação. E aí quando eu fui para essa conversa, né, essa chefe começou, e aí, como é que foi seu ano, tal? Eu falei assim, espera aí que eu tenho uma apresentação para te mostrar. E aí mostrei lá tudo que eu tinha entregado. E essa era uma pessoa que estava no meu dia a dia, era a minha chefe direta. E aí, quando acabou a apresentação, falou assim: Nossa, quanto que você fez esse ano? Então, assim, se eu não colocasse tudo junto e mostrasse, para ela, sei lá, fez, tá? Estava fazendo, tinha impressão, sabe? Mas não. É outra coisa, outro impacto, né? Você colocar tudo junto e mostrar os resultados que você está trazendo. Na área financeira também você vai ter que apresentar resultado, talvez para um board de uma empresa, né? Sempre
para, sei lá, os executivos mais altos. Então, a parte de comunicação, como que você vai, né, suportar o que você está falando em relação ao que você está mostrando, saber trazer as informações principais, muito importante. E, finalmente, os soft skills que eu falei, né? É saber ler as pessoas, ler o ambiente, se comunicar, é muito importante. Entendi, obrigada. É, uma coisa que eu fico pensando, eu te acompanho já faz um tempo no LinkedIn e tudo mais, e eu vejo que você sempre faz posts relacionados a, tirei férias, estou com minha filha. Você comentou agora há pouco que você pratica esporte todo dia, então acho que eu queria entender um pouco como que você equilibra a vida pessoal com a vida profissional. Olha, vou te dizer que hoje em dia anda meio desequilibrado, mas porque eu inventei tanta coisa que né, são coisas que eu quero fazer no paralelo, então, como eu estou num período talvez seja de transição, eu estou tentando equilibrar todos os pratinhos, mas acho que o segredo para mim é fazer esporte todo dia, porque se eu não fizer esporte, o meu dia começa diferente. Então, sei lá, assim, né, daquela que você acorda estressada, não, você já liberou tudo no esporte. E eu faço coisas diferentes, eu faço funcional, tem um dia que eu jogo beach tênis, tem um dia que eu jogo beach vôlei, tem um dia que eu corro. Assim, correr para mim é meditação. Quando eu estou muito estressada, eu vou, corro 1 hora, resolvo tudo na minha cabeça, volto e fica tudo bem. Então, isso é uma coisa que eu não deixo e eu tenho uma disciplina muito forte com isso. Eu faço também 1 vez por semana um estudo de meditação. Então, sempre que eu posso, também eu medito. Às vezes é correndo, às vezes, né, na hora que eu acordo, eu tenho uns minutinhos, eu paro, né, medito um pouco. Às vezes, quando eu fico irritada com alguma coisa, eu paro, conto até 3, dou umas respiradas também, me alinho. Como eu lido também com a minha filha, com meu marido, eu sempre acho que eu estou devendo para alguém. Mas quando eu estou com a minha filha, eu estou com a minha filha. Então, eu dou toda a atenção para ela ali naquele momento que eu consigo. Né? Com meu marido também, a gente marca, ó, vamos sair pelo menos 1 vez por semana para a gente se encontrar. Então, você tem que criar algumas disciplinas e as pessoas que estão à sua volta, elas entendem que uma hora você tem algumas outras prioridades, mas meu marido, graças a Deus, sempre me suportou em ser executiva. A minha filha, ela veio prematura, então foi assim um estresse bem grande. Eu até tenho um texto sobre isso lá no LinkedIn, se vocês tiverem curiosidade para olhar depois, mas foi assim uma super transformação, né? Tipo, projetos internacionais, de repente eu virei mãe 100% e lutando pela vida da minha filha, que tinha nascido antes. Ela nasceu de 6 meses. A gente conta as coisas, né? Parece que tudo é fácil, às vezes, né, não é tão fácil, e por isso que é muito bom, às vezes, você ter um mentor, que é uma pessoa mais experiente que você, que seja no lugar que você trabalha, que seja uma pessoa que você conhece, né, uma pessoa de fora, porque aí ela te ajuda e te ganha aí talvez uns 10 anos de carreira para você resolver essas, né, que seja né, os estresses ou os empecilhos ou as pedras no caminho muito mais fácil. Entendi, que legal. Acho que é ficar tentando equilibrar o tempo todo, né? Eu queria saber, se você pudesse hoje dar um conselho para Carla de 20 anos, o que você falaria para ela? Ó, boa pergunta, né? O que eu falaria para a Carla de 20 anos? Bom, eu fui para os Estados Unidos com 23 anos, então a Carla de 20 anos ela já era lá, aventureira e já tinha seus objetivos. Eu acho que talvez algumas partes da minha vida ter tido objetivos mais claros, ter buscado algum mentor, né? Que eu falo muito isso, justamente porque quando eu tive um mentor me ajudou muito para superar talvez os desafios que apareceram mais rápido.
acho que ser menos ansiosa e entender que tem coisas que estão no meu controle, coisas que não estão no meu controle, e as coisas que não estão no meu controle, não tem o que eu possa fazer por elas. E acho que é isso. Muito bom. Acho que você foi respondendo várias perguntas que eu tinha durante a conversa. Agora eu queria abrir para perguntas, acho que devem ter por aí, então acho que vocês podem ficar à vontade para liberar o microfone. O Federico vai liberar para todo mundo e também mandar no chat que eu posso ir lendo aqui também. Liberado, pessoal. Tem nenhuma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Prazer, primeiramente, obrigada pela conversa, acho que foi muito produtivo, como ela falou, não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira agora, no final, você falou que uma dica para você de 20 anos seria ser menos ansiosa, né? E você também falou bastante na conversa sobre a flexibilidade. Eu acho que a nossa geração em específico sofre muito do imediatismo. Então, a gente quer hoje já saber tudo e a gente acha que onde a gente começar já vai ser a nossa carreira para sempre. Que conselho você dá e como você vê isso da nossa geração? E o outro ponto que eu achei super interessante, e eu acho que isso é uma dúvida que talvez os meninos aqui não tenham, mas nós mulheres a gente sempre tem, que é como você conseguiu conciliar, então, a maternidade com a vida de executiva, porque eu acho que é um ponto que todas nós temos essa dúvida e esse medo de não dar conta e tem toda essa pressão em cima da mulher, então seria interessante se você pudesse falar sobre. Bacana. Então, são duas perguntas, né? Uma, como a gente lida com ansiedade, a outra, como você concilia a maternidade com a vida executiva. Bom, acho que primeiro a questão da ansiedade, acho que tem que ter na cabeça que tem que começar do começo. Você vai fazer coisa chata, né? Você não vai virar CEO da empresa em 2 dias, e as coisas, elas têm, né, um processo. E essa parte de coisas que não estão no seu controle, você não vai poder mudar, né? Então, é bom entender isso. E a outra coisa é saber ler ambiente, né? Às vezes você fica ansioso porque, ai, meu Deus, não me promoveram. Eu acho que talvez tem duas coisas. Um é você deixar claro as coisas que você quer sempre para o seu superior, onde eu quero chegar. Ah, eu quero ter uma experiência internacional, existe essa possibilidade aqui? Ah, eu gostaria de ir para outra área, né? Sei lá, estou fazendo aqui uma parte de contas a pagar, agora eu quero ir para o FP&A. O que eu tenho que fazer? Acho que é bom também sempre pedir feedback. Acho que primeiro, antes do feedback, na verdade, é ter claro as expectativas da pessoa que está te liderando e também aí pedir feedback das coisas que você está entregando, porque se ninguém te falar o que você está fazendo, não fazendo errado, mas o que você pode melhorar, você nunca vai entender. Então, e a gente sempre pode melhorar. Então, é bom estar aberto para escutar e para receber esses feedbacks. Agora, a questão da maternidade. Uma coisa muito importante para mim foi ter a rede de apoio. Eu acabei já sendo mãe velha, porque eu voltei dos Estados Unidos e foi aí que eu conheci o meu marido. E eu nunca fui aquela pessoa de que, ai, meu Deus, quero ter filho, mas quando eu comecei a sair com o meu marido, eu falei, ó, eu quero ter filho, e ele já sabia que eu era uma executiva. Então, a gente não teve uma conversa propriamente dita de que, eu quero continuar trabalhando quando tiver filho, mas acho que foi uma coisa meio implícita. Mas, assim, é bom isso estar claro na relação, né, número um. E aí eu tive a rede de apoio, né? Eu tinha minha família que me suportava, eu tive uma babá que cuidou da minha filha, né, desde que ela veio do hospital para casa, e eu tive também, dentro da empresa que eu trabalhava, os chefes que entendiam e também facilitaram isso.
né? Eu tive uma filha prematura e ela ficou 2 meses na UTI. Então, quando era a hora de eu voltar, ele me chamou, vamos almoçar, será que você vai voltar? Eu falei, não, eu quero voltar, mas assim, eu preciso de mais 1 mês, 2 meses, trabalhando meio período de casa, tudo bem? Ah, não, claro, tudo bem, não tem problema, tal. Então, assim, eu tive também chefes que ajudaram e facilitaram toda essa situação. Então, isso também me ajudou. E aí é saber que, assim, você nunca vai dar conta de tudo, você sempre vai estar devendo para alguém, mas está tudo bem, e você consegue dar conta de tudo. Obrigada. Oi, Boa noite, pessoal, boa Carla. noite. Opa. Pode ir, pode ir. Tá bom, obrigado. Boa noite, Carla. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui cedendo seu tempo. Achei incrível a sua história. E eu tenho 2 perguntas também. Uma relacionada à joint venture e outra relacionada à inteligência artificial. Primeiro relacionado à JV. Eu não sei se você participou da constituição de alguma, e eu queria saber se você passou por um conflito de que uma das empresas se achava mais importante do que a outra. Por exemplo, em uma JV, uma vindo com a parte comercial e a outra com a parte operacional. Essa que vem com a parte comercial acaba se sentindo mais importante por sem ela não existir um negócio. E como que você passou por isso e conciliou essa parte de distribuição de lucros e do valuation das empresas? E a segunda questão sobre que nível de automação que vocês estão utilizando dentro da Paramount atualmente? E, por exemplo, se já está automatizado dentro do Excel, na parte de FP&A, projeção, e como que vocês implementaram isso dentro da cultura da empresa? Bacana. Então, são a pergunta sobre a joint venture e a automação. Bom, eu participei da formação de 2 joint ventures, que uma foi a joint venture quando eu estava lá nos Estados Unidos, que foi com a Hicks Mills e a Liberty Media. E naquela época existia um canal de TV a cabo que tinha aqui no Brasil e na América Latina, que eles compraram todos os direitos de esportes. O direito de esporte custa muito caro. Então, não tinha jeito que o negócio ia dar certo. E realmente não deu. Então, uma das partes estava trazendo os direitos. Mas como esses direitos estavam muito inflacionados, precisava ter alguma negociação para eles abaixarem o preço. E eram 3 partes na joint venture, então ficava mais complicado ainda. E quando eu fui ser a head financeira dessa joint venture, eu trabalhava para a Fox, mas eu era a head da joint venture que tinham 3 sócios diferentes. Então, aí pode existir já um começo de um conflito de interesse, né? Para quem que eu vou puxar a sardinha, né? Mas não aconteceu isso. Na verdade, no começo a gente tinha alguns desentendimentos justamente por causa disso. Era o cara vindo falando, por que eu sei do negócio, porque eu tenho os direitos, e porque, né, o número não está de acordo aí com todo o business plan. E aí, na minha posição, eu fui explicar o mercado para ele, porque ele estava acostumado ali numa bolha dele, mas ele não entendia como o mercado realmente estava funcionando. Então, foi isso. A gente, né, como a pessoa financeira, a gente tem que trazer essas informações de mercado, o que esses números significam. Então, é muito importante. Eu ia lá na reunião de board, eu tinha que apresentar os números, explicar o que estava acontecendo, e, de repente, os caras começavam a brigar, assim, era uma loucura. Porque tinha um representante da Conmebol, porque também a gente tinha a Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, e tá tudo muito caro, e aí tem que ir lá na Conmebol, e aí eles começavam a brigar, e aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas aí deixava, eles ficaram brigando, e alguma hora eles se entendiam, e aí continuava a reunião. E a gente acho que precisa entender que também, às vezes, isso não é com a gente pessoalmente, né? Que é ter essa inteligência emocional de você conseguir ler o que está acontecendo e você não se envolver nisso, mas você saber que uma hora vai resolver e aí você faz a sua parte. Então, isso é
muito importante. Outra experiência de joint venture foi a questão com o Porta dos Fundos. E ali, claramente, a gente chegou numa posição onde, dependendo do CEO que estava ali no momento, a gente escolhia o CEO junto, mas não sei o que acontecia, que na hora que ele entrava na empresa, ele pulava para um lado. Então, virava nós e eles. E a Paramount era tipo, estou querendo acabar com o negócio, o que não era. Eu sou a dona majoritária do negócio e não estou querendo acabar com ele. A gente, né, foi um processo com eles para eles entenderem que a gente não queria mudar a cultura deles, a gente sabia que a gente precisava do talento deles, mas, ao mesmo tempo, os processos que a gente ia trazer para dentro da empresa, eles iam ajudar o negócio, né? Então, é parte da sinergia que a gente podia trazer. Tinha a questão das duas equipes de vendas, e talvez como que eu faço uma equipe de vendas ajudar a outra, e o tempo inteiro a gente pensava, eu vou fazer como que eu vou comissionar eles para fazer com que eles vendam para mim. Na hora de distribuir os dividendos, era também deixar claro para todo mundo, dessa vez eu não vou distribuir porque eu preciso investir na empresa, e a gente vai investir, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e vai trazer este resultado. Então, isso é muito importante deixar claro. E na hora que a gente vai vender a empresa, né, eu acho que talvez o mais importante de tudo, e hoje falando até de governança, é você ter as coisas bem explicadas nos documentos de aquisição da empresa. E você pensar em tudo que pode acontecer. E não é porque você é amigo hoje que não vai brigar amanhã. Que tem aquele negócio, né? Amigos, negócios à parte. Então, sempre pode acontecer alguma coisa. Então, se tiver tudo realmente explicado lá no documento, você vai economizar muito dinheiro com o advogado no futuro. Então, essa parte da governança, realmente, ela também é muito importante aí na joint venture, e o resto é a negociação, você trazer dados, você mostrar o que está acontecendo ali para o parceiro, para realmente porque quando você compra a empresa e você faz todo o valuation, você acredita num projeto, você acredita numa sinergia. E se isso não acontecer, todo o seu valuation foi por água abaixo, né? Então, são esses passos aí que são importantes ser tomados. Legal, excelente. Tinha outra pergunta? Agora eu perdi, que eu contei tanta história. A questão da inteligência artificial. A da como inteligência tá artificial, a automação? desculpa. Imagina. Isso. Olha, na Paramount hoje, a gente não tem as coisas tão automatizadas. A gente tem um software que chama Alteryx, e a gente usa ele para fazer algumas automações. E aí, não sei se você conhece, mas você constrói um workflow dentro desse Alteryx, então você fala, olha, pega essa planilha, depois pega essa linha e faz isso, e faz essa análise, e compara isso, e depois você monta esse relatório no final. Assim, dá muito trabalho para construir esse workflow, assim, a gente tem o cara que é expert, então a gente conta para ele o que a gente quer, né, o que a gente tem, o que a gente quer que saia no final, ele ajuda a fazer. Então, a gente tem usado isso, e depois que você constrói, é maravilhoso, porque você aperta um botão, o negócio faz plum, e sai lá do outro lado. Então, a gente tem usado o Alteryx, mas o interessante é que a empresa, a automação para ela funcionar, do meu ponto de vista, ela tem que vir lá de cima, né? Os executivos lá, eles têm que estar querendo que isso aconteça. No nosso caso, eu acho que isso talvez não foi uma prioridade ainda. Então, o que aconteceu? A gente fez
foi um projeto onde esse Alteryx ele foi apresentado para todo mundo da área financeira. Então, olha, quem que se interessa por isso? Aí pegou as pessoas interessadas. Eu sempre me interesso por tudo, então fui lá no projeto entender como é que funcionava. E eu até fiz um workflow para mim que facilitou super a minha vida. Assim, tinha coisas que eu demorava uma semana para fazer, que hoje eu faço em algumas horas. Mas, assim, você acabou só pegando as pessoas que estavam interessadas. Então, tem muita gente que ainda faz, né? Sou super bom no Excel, né? Consigo fazer todas as macros, tudo. Então, ele está tão acostumado com aquilo que ele não se abre para alguma coisa nova. Então, é aqui onde a gente está na Paramount por enquanto. Agora, a CFO da Microsoft, que eu conheço ela aí né, dos grupos de finanças, ela falou que quando ela entrou lá, ela tinha uma equipe de 25 pessoas e hoje ela tem 8, porque automatizou todos os processos. E a Microsoft, né, que tem o Copilot, acho que eles que testam, né, tudo antes né, de colocar no mercado. Então, realmente, essa tendência ela é muito grande na área de finanças. Eu faço parte do IBEF, que é um Instituto Brasileiro de Profissionais de Finanças, e a gente conversa muito isso e com pares, e assim, não digo que está todo mundo igual, mas está todo mundo olhando, né, alguma coisa ou outra. Inclusive, é legal dividir com vocês, no IBEF tem um prêmio de revelação de finanças, que é para gente que está na faculdade, até profissionais de 35 anos. Depois eu até divido com a Heloísa. E aí você pode apresentar um case, que talvez, no caso de quem está na faculdade, né, você criou alguma coisa que pode ser implementada em alguma empresa, ou no caso de quem já está nas empresas, os times que fizeram alguma... No ano passado, eu fui parte da banca também que julgou os projetos, então a maior parte dos projetos era um projeto de automação de alguma coisa, de algum processo, né? Então, fez automático todo o processo não foi o processo de vendas, mas foi o processo de geração de número para vendas. Então, facilitou muito a vida da equipe de vendas, porque, né, a equipe de vendas sempre acha que o financeiro não fornece todas as informações que eles precisam. Então, esse grupo fez isso. Teve um outro grupo que implementou um projeto de automação mesmo, e aí eles fizeram uma equipe que só fazia isso dentro da Raizen. Tinha uma equipe também que automatizou também como você via todos os processos para fazer a conta né, do risco que existia dentro da empresa, quando eu tinha que fazer o fechamento do mês. Então, assim, existem muitas iniciativas bem bacanas e como eu falei, isso realmente para vocês que estão entrando no mercado é muito importante. Ah, perfeito, que legal. Na minha empresa a gente está bem nessa parte de começar a implementar e começar a automatizar, principalmente essa questão de projeção e integrar com o Excel. Então, eu queria saber se é uma tendência geral mesmo, mas legal saber que está dando certo. Sim, Obrigado. com certeza. Boa noite, Carla. Tudo bem? Que é o Bruno da Liga. Oi, Bruno. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pela disponibilidade de estar falando com a gente aqui. Um papo realmente muito enriquecedor. E partindo para a minha pergunta, mais voltada para quem está iniciando no mercado em si. Quais aspectos, eu sei que você já passou pela parte de recrutamento, quais aspectos técnicos do currículo que vocês acabam tendo um olhar diferente e o que acaba sendo essencial, e outras soft skills também que vocês olham ali e acabam influenciando na hora da contratação? Olha,
A gente olha experiências que a pessoa teve. No caso de quem está começando, seria mais a proatividade, né? Que projetos que você participou aí dentro da universidade, isso sempre conta. Se você faz alguma coisa diferente, sei lá, esse mesmo, né, o headhunter da Michael Page, ele falou que eles estavam buscando eu acho que até era um CEO ou um CFO para o Google, será? Não lembro a empresa. Mas aí ele descobriu que o cara fazia uma aula de palhaço. Aí ele falou: Nossa, esse é o cara, vou contratar ele. Que você traz um diferencial, né? Uma coisa assim. Uma vez eu entrevistei uma menina que fazia parkour. Ela, né? Aí assim, óbvio que não é só isso. Você tem que ter, né? Você entrando, você vai contar das suas experiências que você, né, já teve na universidade, dos projetos na universidade que você participou, do que você gosta, onde você quer chegar. E se você tiver algum diferencial, é sempre bom contar também, porque isso é importante e conta. E eu acho que acaba mostrando os seus interesses, acaba mostrando também as suas competências quando você conta sobre alguma situação que você viveu e como que você resolveu alguma situação ou algum projeto ou alguma decisão que você tomou. Perfeito. Surgiu mais uma pergunta aqui, como você comentou sobre esses cases. Você tem algum case que você achou assim, pô, tá perdida essa situação aqui e de alguma forma você conseguiu reverter? Olha, seria um case mais assim. Você queria ser mais específico? Ou seria alguma decisão ou algum Pode, projeto? pode ser um projeto ou decisão que você tentou concretizar ali, de alguma forma não estava dando certo, só que você acabou tendo alguma sacada e acabou no final acontecendo. Olha, eu acho que comentar sobre isso talvez me veio aqui mais para falar de que às vezes, né, quando você está em empresas globais, você acaba se frustrando com as decisões estratégicas que são tomadas aí num nível que você nem sabe onde, e isso acaba influenciando o seu dia a dia. E que você fala assim, nossa, mas essa pessoa não sabe o que acontece aqui, né? Como que eles estão tomando essas decisões? E o que tem funcionado para mim, porque hoje, deixa eu contar para vocês da Paramount. A Paramount ela foi vendida, mas essa venda, então, só foi o deal, ele foi assinado, mas ele ainda não foi aprovado. Ele está na aprovação do FCC. Então a gente vai ter novos donos. Mas agora a gente tem 3 CEOs, porque no meio do processo de venda o CEO não estava de acordo com o que estava acontecendo, então ele acabou sendo mandado embora, porque a Paramount ela ainda tem a grande acionista que vendeu a parte dela, eles são da família Redstone, e ela queria, sei lá, tinha outros interesses que não estavam de acordo, então o CEO acabou indo embora. Então, como a empresa estava sendo vendida para não contratar o CEO, eles pegaram 3 pessoas, né? Uma pessoa da Paramount Pictures, o cara que cuida da CBS, que é a TV aberta lá nos Estados Unidos, que é da Paramount, e o cara que cuida de todo o negócio lá que a gente chama de TV mídia, que tem as TVs a cabo e tal. Então, tem esses 3 CEOs. O CFO global, ele foi embora, porque ele já arrumou outro emprego. Então, agora tem um interim CFO. E essa transação está demorando para ser aprovada. Ela foi fechada no final do ano passado, então ela não aprova. Então, as pessoas elas não tomam decisões. Então, assim, disso que você está falando, acho que eu estou passando aqui o tempo todo.
Mas o que eu tenho trabalhado em mim é que, outro dia, eu vou te dar um exemplo. Eu estava fazendo uma força louca porque eu queria trazer mais receita. Então, eu fui lá, falei com o comercial, falei, olha, eu vou te dar um dinheiro aqui, porque daí você faz uma produção que você quer entregar para o cliente, mas você tem que me trazer um retorno de X, e aí você tem que entregar ainda acima do seu budget. E eu consegui convencer o cara disso. E aí, depois que eu convenci, né, fiquei toda feliz, falei, nossa, né, vou trazer mais receita, tem uma rentabilidade ótima, né, o pessoal vai adorar isso. Aí começaram a me questionar. Não, por que você vai investir esse dinheiro aí? Eu queria cortar esse dinheiro. Aí o outro, não, mas aí se o cara vender mais, ele vai ganhar mais comissão, e aí pode não ser tão bom. E aí, assim, de uma solução que eu achei que era tão boa que eu estava trazendo, eu tive que discutir com um monte de gente, ainda vender esse meu projeto para mais umas 3 pessoas, para conseguir emplacar mais receita com uma boa rentabilidade que eu estava trazendo para a empresa. Mas, assim, eu passei por um momento de frustração, depois eu respirei e falei assim, não, eu acredito no projeto, eu vou em frente, né? Vou até o final. E aí eu tive que falar com uma área, falar com a outra, acabou me dando muito mais trabalho, mas eu consegui reverter esse negócio de que foi, você vai trazer receita, mas por que você está trazendo receita, né? Parece que é impensável. Mas te falar que em empresas multinacionais, às vezes essas coisas acontecem. Pô, bacana, bacana, obrigado. Boa noite, Carla, tudo bem? Boa Sou o noite. Federico. Eu Boa tenho uma noite, pergunta, Federico. eu tenho uma pergunta relacionada também com inteligência artificial. Você comentou que na equipe de Microsoft passou de 25 para 8. O que você acredita que são as habilidades que essas 8 pessoas têm? Basicamente, o que você acha que daqui a 10 anos, quando a inteligência artificial seja o mais importante, são as habilidades mais importantes que as pessoas devem ter? Eu acredito que a principal habilidade que as pessoas têm que ter agora, ela não é trazer resposta, é saber fazer pergunta. Então, quanto mais elaborado com a inteligência artificial, você só consegue o resultado que você gostaria, um bom resultado, se você sabe pedir o que você está querendo. Então, eu acredito que você saber fazer prompt, né, fazer pergunta, é muito importante. E eu acredito também que você saber fazer perguntas é muito bom na sua carreira como um todo. Porque não é sempre que as coisas, a pessoa fala uma coisa, sim, faz sentido, mas será que a gente não pode olhar por um outro ângulo e fazer uma pergunta que ajude talvez a evitar alguma coisa que pode acontecer, sei lá, que não foi pensada ainda? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a principal habilidade é essa, é saber fazer pergunta. Muito legal. Obrigado. Temos mais perguntas? Aí, falando em perguntas, né? Pois é. Exercitar a curiosidade. Bom, posso fazer mais uma, então? Claro. Tá. Batendo na tecla novamente da Joint Venture. Eu queria saber se essas duas que você participou partiu da Paramount criar essa Joint Venture ou se foi um terceiro que impulsionou isso a acontecer. Porque eu acho que pode acontecer de alguém estar impulsionando a criar uma JV que no fim não vai trazer um retorno tão bom para um dos lados. Então, se isso aconteceu, o que você entende sobre esse assunto? Nesses dois casos, o primeiro caso foi que a operação da Fox Sports na América Latina, ela não era uma operação rentável, mas estrategicamente para a empresa era bom ela ter o nome dela internacionalmente.
Então, surgiu uma oportunidade de você crescer essa operação e de tornar essa operação rentável. Na época, essa é a joint venture dos Estados Unidos. E foi, na verdade, acho que ela eu nem sei, acho que se ela ainda existe. Mas, na época, a gente ter a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana era muito importante. E isso era os direitos dessa outra empresa que veio. Então, existia uma sinergia, né, das empresas que estavam se juntando, nesse caso. No caso da compra do Porta dos Fundos, como eu expliquei, quando a gente fez a compra, eles faziam sentido por conta da estratégia da empresa, da onde a gente queria chegar. Então, até quando a gente fez o valuation, a gente estimou várias sinergias que elas aconteceram por um tempo, mas depois o mercado mudou e elas passaram a não acontecer mais. E às vezes não tem como você prever o que vai acontecer daqui, sei lá, 5 anos, né? Você prevê de alguma maneira, mas a mudança, né? Que existe uma pandemia, os streamings que iam ser lançados daqui 5 anos tiveram que lançar toque de caixa em 1 ano. Isso não estava no plano de ninguém, né? Aliás, a pandemia foi muito boa para o Porta dos Fundos, porque o Porta dos Fundos, eles eram tão, aliás, não, eles são tão criativos que eles desenvolveram um jeito de se filmar em casa e fazer as esquetes, né, um na casa do outro, que assim, eles até ensinaram a Globo como é que fazia isso. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que toda joint venture que você vai formar, ela tem que ser parte de uma estratégia e ela tem que fazer sentido. E quando você faz o valuation, você tem que tentar estimar essas mudanças e coisas que possam acontecer, né, nesse tempo da joint venture, o máximo que você conseguir do conhecimento que você tem. E aí a gente volta para a questão das perguntas, né? Então é muito bom você fazer todas as perguntas possíveis para esgotar todas as dúvidas que você tem e ter certeza que você olhou todos os pontos que você precisava olhar quando você estava tomando a decisão. Legal, perfeito. Então, resumindo, colocar o máximo de variáveis possíveis dentro do modelo para tentar replicar o que pode acontecer. Exato. E hoje a inteligência artificial pode te ajudar com isso. Legal. Obrigado. Algo mais? Bruno, você quer mais uma pergunta? Olha, eu tinha 3 lá no início, mas as meninas fizeram todas as perguntas. Mas surgiu mais uma aqui, então. Eu queria saber de você, como que foi, esse processo de construção de carreira mesmo? Se você já tinha determinado o que você queria para sua vida, os passos que você iria tomar ali. Olha, eu já respondi, acho que um pouco já disso, mas eu vou te dizer que eu tinha uma visão, algumas decisões elas foram tomadas com um objetivo claro. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu imaginei que eu poderia ter uma experiência, né, lá nos Estados Unidos, porque antes de ir eu conheci uma pessoa que tinha ido para os Estados Unidos e tinha trabalhado, então na minha cabeça eu já fui com isso, que eu também ia fazer e ia trabalhar. Não falei para meu pai e para minha mãe, mas eu já fui com essa cabeça. E aí surgiu a oportunidade e eu fui me virando lá e arrumei um jeito de ficar. Então, esse objetivo eu cumpri. Quando eu voltei, foi uma hora que eu já estava pronta, acho, para voltar, sabe?
E surgiu a oportunidade, talvez não foi uma coisa, quero voltar, mas como a oportunidade surgiu, na minha cabeça fez sentido. E aí, depois, aqui no Brasil, eu voltei aberta, porque quando você mora fora, você fala, não, mas eu vou, se der errado, eu faço outra coisa e tá tudo bem, né? Ou eu volto para cá, ou eu vou para outro país. E aí eu acabei ficando, né, na Fox aqui mais 5 anos, e aí eu passei por uma agência de publicidade, e depois fui para a Paramount. E aí eu fui sempre querendo mais, né? Mas talvez se eu tivesse tido objetivos mais claros, talvez tivesse sido mais fácil. E essa também, a visão de ambiente, algumas horas, se eu tivesse tido melhor, eu talvez teria me movimentado mais rápido e teria tido outras oportunidades, não sei. Mas também, assim, se eu olhar para trás e achar que podia mudar, não adianta nada, né? E tem aquele negócio, né? Você, não sei se você viu já aquele filme, né? Que tem uma diferença de 1 minuto. Quando o cara entra no trem, a vida dele vai para um lado. Quando ele não entrou, a vida dele foi para o outro. Então, a gente nunca sabe. Mas é bom você ter... quanto mais claro forem os seus objetivos, vamos pôr assim, mais fácil é para você trilhar a sua carreira. Então, eu quero ter uma carreira internacional. Então, você não vai trabalhar numa empresa brasileira se você quer ter uma carreira internacional. Você vai para uma multinacional que pode, né, pode te dar essa oportunidade. E aí eu acho que é assim por diante, né? Você ter claro os passos que você quer dar. Eu sabia que eu queria ficar sempre na área financeira, então eu fui traçando, né, a minha carreira e mudando na área financeira. Queria cuidar da América Latina, já tinha cuidado. Quando eu mudei para a agência, eu fui cuidar da América Latina de novo. Quando eu fui para a Paramount, era uma oportunidade Brasil, mas eu acabava trabalhando muito com o time América Latina, então eu tinha essa visão além, né, da onde eu estava. Eu trabalhei, fiz parte de projetos globais, porque eu queria isso, eu queria a carreira internacional. Agora eu fui para um grupo de network internacional de conselho, porque eu quero continuar me conectando com essas pessoas fora do país. Então é isso, quanto mais claro esses objetivos, mais fácil para você trilhar a sua carreira e chegar aí aonde você quer. E qual é o próximo passo? O que a Carla de hoje visa para o futuro, assim? Olha, eu estou fazendo tanta coisa. O próximo passo, eu estou aqui na Paramount faz 16 anos. Eu posso dividir com vocês que talvez ainda vão ter muitas transformações, mas talvez, né, esteja chegando a hora de experimentar uma cultura nova. Eu estou fazendo um programa de diversidade em conselho, então eu também estou trilhando essa carreira de participar de conselhos de empresas, né? Eu fazia parte do conselho do Porta dos Fundos, estou no conselho dessa non-profit e pretendo estar no conselho de outras empresas. Mas esse ano eu estou me preparando para isso. Esse programa que eu estou fazendo, eu tenho um mentor também, que é um conselheiro experiente, que vai, né, tá me ajudando a me preparar para essa carreira nova. Eu, no final do ano passado, também com 2 sócias, eu lancei um programa de desenvolvimento para líderes crescendo na carreira. E esse primeiro semestre, a gente não fez de novo, e agora eu vou relançar agora para o segundo semestre. Talvez a gente pense em alguma coisa aí para jovens, né, no começo da carreira. Chama Mentoria PFC. A gente fala muito de liderança, se vocês quiserem seguir o Instagram. Se vocês quiserem seguir também o meu Instagram, que é o @carlafw. O meu LinkedIn é Carla W. Eu também falo muito de liderança e das coisas, né, de todos os eventos e coisas que eu ando fazendo. Eu tenho 53 anos e eu me sinto que eu estou assim recomeçando
novas, né, carreiras, eu estou aprendendo muito, e eu acho que sempre é hora de você recomeçar, de você fazer coisas novas, e eu ainda me vejo na vida executiva, acho que talvez por mais uns 10 anos, assim, sempre aprendendo coisas novas. Pô, legal, obrigado, hein? E eu vou seguir lá no Instagram e no LinkedIn também. Pode seguir. Algo mais? Vou fazer uma última pergunta, então. É, Carla, você acha que tem alguma peculiaridade no processo seletivo para ingressar em Big Four, como você disse que começou na Price na sua carreira? Porque eu acho que no mercado corporativo, de modo geral, e em consultorias menores, boutique, o networking acaba sendo extremamente válido. Mas para Big Four, você acha que isso se aplica também ou acaba sendo extremamente a parte técnica mesmo? Olha, eu posso contar a experiência que eu tive. Eu lembro que o processo seletivo, quando você vai entrar numa Big Four, na verdade você vai dividir lá, né, a sua experiência, mas eu acho que o que acaba contando é mais o que você vai trazer ali na dinâmica de grupo, como que você se porta, do que realmente os seus skills, porque ali é difícil você mostrar. Eu não lembro se teve algum teste de... Isso eu não consigo lembrar, mas eu lembro que eles pediram para fazer uma apresentação sobre um assunto X. E eu falei sobre o abraço. Contei uma história sobre o abraço, na época eu lembro disso. Então, eu acho que nessas dinâmicas, eles acabam vendo mais como que você traz respostas, como você né, monta suas ideias, como que você traz argumentação, porque a parte técnica você vai aprender. Você está lá, você vai entrar e vai aprender, né? É o seu aprendizado. Então, eu acho que o que conta mais é como você se porta e talvez a experiência que você já teve, né? Vocês fazendo parte de uma organização, assim, eu acho que já conta muito, porque mostra, né, o quanto vocês estão engajados já né, com a questão financeira, quando vocês estão preocupados. Eu acredito que seja isso. Mais alguma pergunta? Bom, se vocês não tiverem mais nada, me sigam lá no Instagram, no LinkedIn. E se tiverem alguma outra pergunta, podem mandar lá no direct, a gente continua a conversa por lá. E foi um prazer aqui estar hoje com vocês, poder dividir a minha experiência, adoro poder dividir. Se eu tivesse participado disso, né, quando eu tinha lá os meus 20 anos, acho que teria sido, né, bem interessante. O que eu fiz de bacana logo quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu contei, foi participar de um grupo de networking. Eu acredito que grupos de networking podem te ajudar muito. E como eu já falei do networking, né, esse networking dentro, fora da empresa, a parte de você se comunicar, de falar de você é também muito importante. Eu sou uma pessoa tímida, eu tinha horror de falar em público, treinei muito, hoje em dia, né, falo tranquilamente, então também incentivo, né, a quem, né, tem esse medo, que sente, ai meu Deus, como que eu falo, treina, porque as pessoas, elas treinam tudo. Eu tinha, né, de um desses grupos de networking que eu faço parte, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que eu achava que se comunicava super bem e falava super bem. Aí ela falou para mim, falou, olha, eu fiz treinamento de comunicação minha vida toda, inclusive tem uma para te indicar agora. Aí eu falei assim, aí eu parei, pensei, falei, nossa, as pessoas, elas treinam tudo.
Então, eu acho que é esse recado também. Se você acha que você não tem uma habilidade, você pode desenvolver. Assim, sempre acredita que você pode desenvolver tudo. E hoje em dia, com tanta informação, né, com tantas ferramentas, é muito fácil quando você quer você aprender, né, competências novas e treinar. Carla, muito obrigada pelo seu tempo. Acho que foi muito bom, assim, conhecer um pouco de você, sua história. Acho que realmente entender o que você pensa, assim, o que passa na sua cabeça. Acho que isso sempre agrega bastante. A gente está sempre tirando uma foto no final, um print da tela com todo mundo. Então, se tudo bem tirar uma foto, vou pedir para o pessoal abrir as E a câmeras pessoa tem comigo. que abrir a câmera. Aí, ó, estão aparecendo. A Daniele, a Sheila, a Aimee, Daniel, Henrique. Eles não vão aparecer na foto. Tô tentando só colocar aqui todo mundo junto pra gente tirar foto. Então, sorrisos. Tirar a foto. Feito. Muito obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer e estou sempre disponível aí quando vocês quiserem bater um papo de novo. Fiquem à vontade para conectar lá se quiserem. Boa, Tá obrigado. bom, muito obrigada. obrigado. Muito obrigado, Carla. Ótima Nada. noite aí. Tchau, tchau.